Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Ryan e vamos responder aquela questão que a gente tinha perguntado. Eu tenho aqui um caso de uma paciente de 9 anos, do sexo feminino, que deu entrada para a gente com uma história de crise convulsiva e cefaleia. Aqui eu tenho duas imagens de ressonância, uma num corte axial e uma no corte coronal, que eu consigo ver uma lesão regular, com hipersinal no T2, que perde um pouco desse hipersinal nessa sequência que a gente chama de flare. Mas a grande questão, e foi o que motivou a gente a trazer esse caso aqui, foi mostrar onde é que está essa lesão. Antes da gente falar propriamente do local da lesão, vale a pena a gente relembrar algumas coisas. Um deles é esse sulco, que é o sulco lateral do cérebro. Esse sulco, ele possui um ramo posterior, um ramo que a gente chama de anterior horizontal e um ramo anterior ascendente. Além disso, consigo ver nessa imagem também três sulcos longitudinais. Um deles, que é o sulco central, o que está anterior a ele é o sulco pré-central e um posterior, que é o sulco pós-central. Ou seja, entre o sulco central e o sulco pré-central, eu tenho uma região que é o giro pré-central, que é o giro motor primário. Entre o sulco central e o sulco pós-central, eu tenho uma outra região, que é o giro pós-central, que é o giro somestésico, ou seja, sensitivo primário. Além disso, aqueles ramos dividem essa região, que é o giro frontal inferior, em três regiões, que é uma porção orbital, que está anterior ao ramo anterior horizontal. Tem uma outra porção, que é a porção triangular, que está entre o ramo anterior ascendente e o ramo anterior horizontal. Temos uma outra região, que é a parte opercular. Então, eu tenho aqui duas imagens nos cortes sagitais, uma mais superficial e uma mais profunda, mostrando a lesão. Então, aqui, antes da gente propriamente falar realmente do local da lesão, acho que vale a pena a gente mostrar um outro corte, que é o corte coronal. Então, aqui, importante, que é um corte axial, aqui é o lado esquerdo do paciente, e aqui é o corte coronal. Então, aqui eu consigo ver o sulco lateral esquerdo dela, consigo ver também o sulco frontal inferior esquerdo dessa paciente. No outro corte, no corte coronal, aqui eu consigo ver o sulco lateral esquerdo, perdão, sulco lateral esquerdo dessa paciente. E a grande função de mostrar essa imagem aqui foi mostrar que ele não é uma fenda simples. Ele tem um compartimento aqui que é mais superficial, esse sulco lateral, mas tem também esse compartimento que é profundo. Consigo ver também aqui os dois sulcos, que é o sulco frontal inferior e o sulco frontal superior. Ou seja, entre o sulco frontal inferior e o sulco lateral eu tenho um giro frontal inferior, e entre os dois sulcos, o sulco frontal inferior e o sulco frontal superior, tem um giro frontal médio. E essa outra região, que é o giro frontal superior. Vindo para o lado contralateral, eu vejo o sulco lateral do outro lado. Então, ou seja, essa lesão tem uma íntima relação com o sulco lateral. Ou seja, essa lesão está naquele lobo que está escondido entre o lobo frontal e o lobo temporal, que é a ínsula. Ou seja, antes da gente falar da ínsula, vamos falar um pouco do sulco lateral? Esse sulco lateral ele não é uma fenda simples. Ele tem duas porções, que é uma porção superficial, que é formada por um tronco e três ramos, e uma porção profunda, que tem dois compartimentos, que é um compartimento que a gente chama de esfenoidal e um compartimento que a gente chama de opérculo insular. Então vamos mostrar isso? Eu tenho aqui uma imagem da face superolateral, essa é a região anterior e essa é a região posterior. Tenho aqui o lobo frontal e o lobo temporal. Então aqui está o sulco lateral. Eu consigo ver a porção superficial, que é como se fosse a capa do sulco lateral, que ele tem um tronco, que vem desde a região mais profunda aqui, que é a clinoide anterior, e superficialmente vem até a região que se divide nos três ramos. Que é aquele ramo anterior horizontal, ramo anterior ascendente e o ramo posterior do sulco lateral. Consigo ver também essa mesma imagem da clinoide anterior num crânio. Ou seja, aqui eu tenho a asa menor do esfenoide e tenho a clinoide anterior. Ou seja, a porção do tronco da porção superficial, a região do tronco da porção superficial, ele acompanha a asa menor do esfenoide, até vir na superficialidade e dar aqueles três ramos. Vendo aquela imagem da porção superficial, só que tendo uma visão, olhando de baixo, olhando através de uma visão antero-inferior, eu tenho aqui a porção superficial, tenho aqui uma região anterior, ou seja, o lobo frontal, antero-superior, e tenho uma região antero-inferior, que é o lobo temporal. Eu consigo ver aqui,
um dos compartimentos já da porção profunda, que é o compartimento esfenoidal. Ele está localizado lateralmente à carótida. Nessa região aqui eu tenho o segundo nervo craniano, que é o nervo óptico. Aqui vou ter a cisterna carotídea com a carótida. E lateralmente a esse tem um compartimento esfenoidal, que ele tem alguns limites. Tem um teto, que é formado pela substância perfurada anterior. Temos um assoalho que está afastado aqui, que é essa região do opérculo temporal que é lisa, que a gente chama de plano polar. Ele tem um limite medial, que vai ser o uncus, e tem um limite lateral nessa região que a gente chama de límen ínsula, que é a região da ínsula que vai comunicar o compartimento esfenoidal com esse outro compartimento aqui, que a gente chama de opérculo insular. Ou seja, o compartimento esfenoidal tem um assoalho, que é o plano polar, tem um teto, que corresponde à substância perfurada anterior, tem um limite medial, que é o uncus, e tem um limite lateral, que é o límen da ínsula. Numa outra imagem aqui eu consigo ver esse outro compartimento, que é o compartimento opérculo insular. Por isso que eu consigo entender que em uma imagem do corte coronal eu vejo a fissura silviana de várias formas, não apenas como uma fenda única, mas como dois compartimentos profundos, que é o compartimento profundo, a parte esfenoidal do compartimento profundo, que está localizado lateral, que a gente falou, a carótida, teto, substância perfurada anterior, assoalho, plano polar, e limite lateral, o límen da ínsula, com esse outro compartimento, que é o compartimento opérculo insular, ou seja, a região profunda do sulco lateral, compartimento opérculo insular, mais compartimento esfenoidal. Porção superficial que é formada pelo tronco e por 3 ramos. Se eu pegar essa imagem, esse paciente, e fazer uma dissecção da fissura silviana, ou seja, abrir a fissura silviana, eu chego àquele lobo que está escondido, que é a ínsula. Ou seja, aqui eu tenho uma imagem anterior, que é uma região anterior da imagem, região posterior, região superior e região inferior, ou seja, aqui é lobo frontal e aqui é lobo temporal. Então, eu chego ao lobo propriamente na ínsula, que é um lobo que tem formato triangular, com um ângulo, com um ápice, na região mais antero-inferior. Essa ínsula ela é circundada por um sulco, que chama sulco circular da ínsula, que esse sulco é formado por uma região anterior, uma região superior e uma região inferior. Vale a pena lembrar que essa região inferior tem relação superficial, ou seja, a parte inferior do sulco circular tem uma relação superficial com o sulco temporal superior. Está relacionado profundamente com o sulco temporal superior. Enquanto a região superior do sulco circular está relacionado com o núcleo caudado, ou seja, tem relação com os ventrículos. Além disso, outro sulco é muito importante, que é o sulco central da ínsula. Esse sulco central da ínsula separa a ínsula em uns giros que são anteriores, que são os giros curtos da ínsula, geralmente de 3 a 5 giros curtos da ínsula, e 2 giros posteriores, que são os giros longos, que é um giro longo anterior e um giro longo posterior. Uma coisa importante para lembrar também é que o sulco central da ínsula é meio que paralelo ao sulco central do cérebro. Ou seja, aqui tem um giro pré-central e aqui eu tenho um giro pós-central. O giro pós-central com aquela relação importante com o primeiro giro transverso, que é o giro transverso anterior, o giro de Herschel. Além disso, eu posso perceber também que a ínsula possui 3 ângulos. Um ângulo antero-superior, um ângulo antero-inferior e um ângulo posterior. O ângulo antero-inferior está voltado para o ápice da ínsula, que é o límen ínsula, que é aquela região que vai comunicar profundamente o compartimento esfenoidal da fissura silviana, ou cisterna silviana, com o compartimento opérculo insular dela. Tem também um ângulo antero-superior, que tem relação profunda com o corno anterior do ventrículo, com a cabeça do caudado. A gente vai ver isso em outra imagem. Enquanto o ângulo posterior está localizado aqui, na região em que o ramo posterior do sulco lateral é abraçado pelo giro marginal, ou seja, está localizado profundamente com o limite anterior do átrio. Vamos ver isso em outra imagem. Eu tenho aqui agora uma imagem vista de cima, o cérebro visto de cima. Ou seja, aqui é anterior, aqui é posterior, e aqui é aquela região do temporal, do opérculo temporal. Ou seja, aqui a gente consegue ver bem aquela parte que o opérculo temporal é formado por uma parte que ele chama de plano temporale, que é formado por esses giros, que é cortado por esses giros transversos, sendo mais anterior o giro transverso anterior, o de Herschel, por uma parte que é o plano polar, que é a parte mais lisa dele, que forma o assoalho do compartimento esfenoidal. Então aqui está a região anterior da ínsula, com seus giros curtos, e aqui o sulco central da ínsula, com seu giro longo anterior e o giro longo posterior.
Então, aqui, ó, o ângulo anterior-superior tem uma relação importante com o corno anterior do ventrículo lateral, com a cabeça do caudado. Enquanto o ângulo posterior tem uma relação importante com o limite anterior do átrio ventricular. Vamos ver isso agora em outra imagem, mas é uma imagem que eu consigo ver aqui anterior. Estou vendo aquela mesma coisa, só que de lado. Então, aqui é anterior e aqui é posterior, ou seja, aqui é o corno anterior do ventrículo lateral e aqui o átrio do ventrículo lateral. E eu consigo ver a região do ângulo anterior-superior com relação com o corno anterior. Enquanto o ângulo posterior está relacionado com o limite anterior, que é o limite anterior do átrio. E aqui, o sulco central da ínsula, com seu giro longo e seus giros curtos. Plano polar e plano temporal, ou seja, o primeiro dos giros transversos, que é o giro transverso anterior, o mais anterior, que é o giro de Herschel, que está responsável com a área auditiva primária. Ou seja, vamos voltar para o caso, para a gente poder responder precisamente onde é que está essa lesão. Eu consigo ver que eu tenho um sulco aqui. Ou seja, é um sulco que vai dividir a ínsula em sulcos, em uns giros que são os giros curtos da ínsula, que são os giros anteriores, dos giros longos da ínsula, que são os giros posteriores. Ou seja, eu tenho essa lesão localizada mais precisamente nos giros longos da ínsula. Então, vamos fazer uma correlação cirúrgica. Como é que eu acho essa lesão cirurgicamente? Um ponto é importante lembrar, que é esse ponto, que é a depressão pré-auricular. Se eu pegar esse ponto e ir para 4 centímetros superior, eu chego ao ponto escamoso superior, que é a região mais superior da sutura escamosa. Eu tenho essa imagem, só antes lembrando, que aqui é uma região anterior do crânio, aqui é a região posterior do crânio, aqui é a região superior e aqui é a região inferior. Ou seja, isso aqui é osso frontal, isso aqui é osso parietal, enquanto esse é o osso temporal. Então, aqui eu tenho um ponto, só lembrando, depressão pré-auricular, 4 centímetros superior, ponto escamoso superior, que corresponde ao ponto rolândico inferior, ou seja, ao final do sulco rolândico, que é o sulco central. Ou seja, aqui vai ter o sulco central, na região inferior dele corresponde ao ponto rolândico inferior, que corresponde no crânio ao ponto escamoso superior, com o ponto mais superior da sutura escamosa. Um outro ponto é importante eu lembrar aqui, que é o pitério. O pitério é formado por essa estrutura de encontro dos ossos parietais, frontais, do esfenoide com a sutura escamosa. Então aqui eu tenho estruturas que são muito importantes, que é a sutura escamosa, a sutura parieto-esfenoidal, que é essa aqui, tem a sutura fronto-esfenoidal, formando uma estrutura em forma de H, que a gente chama de pitério. Na região mais posterior da parte central do H, eu tenho o que a gente chama o ponto silviano anterior, que é a região de dilatação da fissura silviana, que corresponde a partes triangulares, aquela parte triangular. Ela retrai, formando um ponto de dilatação na fissura silviana, que a gente chama de ponto silviano anterior. Um outro ponto que é importante, que dá para a gente aproveitar e revisar aqui, corresponde ao estefânio. O estefânio, por sua vez, corresponde à junção da linha temporal superior com essa sutura, que é a sutura coronal. Esse ponto corresponde no cérebro à junção do sulco frontal inferior com o pré-central. Ou seja, eu consigo saber que aqui está o sulco pré-central, aqui está o sulco frontal inferior. Se aqui está o sulco frontal inferior e aqui está o pré-central, essa região aqui, ó, é a região do giro frontal inferior, onde vai ter a parte triangular retraindo, formando uma dilatação na fissura silviana, que corresponde ao ponto silviano anterior. Agora, só fazendo uma correlação cirúrgica com tudo isso que a gente viu, começando a dissecar, a gente começa a dissecar pela porção superficial da fissura silviana, então aqui já está no tronco da porção superficial, que tem aquela correção com a asa menor do esfenoide. Aprofundando essa dissecção, a gente vai entrar aqui, ó, na região que é a região já opérculo insular. Ou seja, aqui eu tenho um ramo da cerebral média, que é o ramo de M2, e aqui eu consigo ver a ínsula abaulada com a lesão. Então, a gente entrando na região dos giros longos, ou seja, a região mais posterior da ínsula, a região mais anterior da ínsula estaria aqui. Então, aqui, retirando parte da lesão, tirando parte com o aspirador ultrassônico, mas a nossa maior função não foi mostrar a parte cirúrgica, mas sim mostrar a relação da anatomia dessa região. Então foi basicamente isso. A gente tem uma lesão centrada nos giros longos da ínsula. Obrigado.